Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. E hoje temos um convidado mega especial. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a política, sobre os desafios dessa política da cidade de Nova Iguaçu. Estamos aqui, o nosso convidado, ele é Igor Porto, vereador de primeiro mandato da nossa cidade. Igor Porto, que é vereador de primeiro mandato, com um perfil conservador e comprometido com o desenvolvimento de Nova Iguaçu. É tenente da reserva do Exército, traz na bagagem valores da disciplina militar e a experiência como gestor em um dos maiores grupos empresariais do Estado. Foi secretário de Segurança Pública do município, onde implantou a Guarda Municipal. E também subsecretário de Habitação do Estado do Rio, liderando reforma do conjunto de moradas da posse. Formado em Gestão Pública pela FGV e especialista em Segurança Pública, Igor atua com foco na segurança, mas também defende políticas públicas que garantem dignidade e justiça social para os nossos iguaçuanos. Então, seja muito bem-vindo, Igor Porto, e sou muito grata pela sua presença e a disponibilidade do seu tempo de estar aqui conversando com a nossa audiência do Pod Mulher. Ô, Karen, boa tarde, bom dia para todos que foram nos assistir, boa noite, no momento que foram nos assistir. É uma honra minha poder estar aqui aproveitando essa oportunidade de expressar quem nós somos, a forma que nós pensamos, como nós pretendemos e como nós agimos. Então, o espaço que está sendo concedido aqui, ele tem que ser absorvido por todas as pessoas que se dispõem a fazer algo pela cidade. Então, eu só tenho a agradecer, a gratidão é minha. Então, para a gente poder começar, Igor Porto é um novo nome que está chegando na cidade. E para que outras pessoas possam conhecer mais sobre você, então eu quero começar. Quem é Igor Porto por trás do político? Primeiro, né? Eu vou até ousar aqui dizer que eu acho que nem eu me definiria tão bem como você me definiu aqui, tá? Karen, na realidade, o Igor é um tão jovem para ser velho, tão velho para ser jovem, um homem de 40 anos, pai de uma princesa linda que eu amo de paixão, minha maior riqueza, esposo de uma mulher incrível que se eu tivesse que casar de novo eu casaria com ela, uma família que me dá toda a base para poder enfrentar os percalços que a vida pública, principalmente na política, é uma vida que te gera muitos desgastes, tá? E a gente precisa ter inteligência emocional, equilíbrio emocional para você atuar sempre dentro de um propósito. E por trás da política é exatamente aquilo que eu me encontro à frente dela, tá? Porque eu acho melhor, eu tenho a convicção que você agindo de forma genuína, de forma natural, você sendo mais do que parece ser, é o que te dá um pouco mais de sucesso em qualquer trajetória. Então é um cara que valoriza, acima de tudo, a verdade e a coragem, que é a primeira das qualidades. Então é dessa forma que suporta, que estrutura a minha vida dentro, fora, em qualquer instituição que eu já passei. E é basicamente isso. Então, eu queria também saber, né, porque Igor casado, com esposa. Então, assim, ele teve uma trajetória para poder chegar até a Câmara Municipal, né, nessas últimas eleições, que é o seu primeiro mandato. Sim. Então, conta aqui pra gente como é que faz, porque você acaba se ausentando um pouco da função de esposo, marido, essas coisas, também para se dedicar a uma vida política, porque tem outras famílias também que agora dependem de você. Exato. Então, conta para mim essa trajetória. Olha, eu até brinco porque antes de você ganhar ou disputar uma eleição, você tem que disputar uma eleição dentro de casa, né? Porque assim, a família ela fica totalmente refém das suas loucuras, porque é muito tempo fora de casa. Então, como a nossa casa, eu acredito muito que para você ter uma felicidade fora, você precisa construir essa felicidade dentro. Eu tive muito amparo, né? Então minha família, poxa, apoiou. Não foi fácil, não é fácil, mas eu sempre tive eu sempre recebi, né, muito apoio dela, da minha filha também. Mas a política, como eu disse anteriormente, para mim é propósito, Karen, porque você enxerga muitas oportunidades nas mãos de poucas pessoas e pouquíssimas oportunidades nas mãos
de muitas ou quase... Assim, ou melhor, poucas oportunidades nas mãos de muitíssimas pessoas e quase nada na mão de pouquíssimas pessoas. Então, assim, na realidade, quando você se depara com esse enfrentamento, você tem que se investir de um espírito público, tá? E é isso que eu venho buscando fazer. Eu tive uma passagem, como na vida nada é por acaso, não tem muito tempo, vai completar agora 10 anos de vida, digamos, política. Eu comecei numa trajetória com um irmão que eu tenho de alma, que hoje está como deputado, que é o delegado Carlos Augusto, que eu conheço Nossa, a gente praticamente conviveu nossa vida toda juntos, tá? E a gente sempre traçou a nossa atividade. Quando nós iniciamos a atividade, a gente fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer exatamente na política aquilo que a gente faz longe dela, com a nossa família, com os nossos amigos, nossa profissão, e levar um pouco de verdade, um pouco de ética. E isso foi acontecendo. A gente participou aqui de uma eleição em 2016, onde ele veio candidato a prefeito. Foi uma candidatura onde literalmente nós tínhamos 4 pessoas com a gente andando, tá? E para quem conhece um pouco da política, principalmente aqui na Baixada, é uma campanha muito visceral, é muito pesada, é muito densa, né? Onde infelizmente a cultura ela acaba formando a opinião daqueles que deveriam não alimentar o sistema. E a gente conseguiu ter uma marca incrível, com quase 40 mil votos, ficando em terceiro lugar aqui na cidade. Isso deu uma projeção. A gente começou a romper um pouco do lacre, daquele paradigma que não existe uma forma diferente de você aplicar uma política genuína. E a gente conseguiu provar. E aí, acabou a campanha, veio 2018, a gente é indeciso se viria ou não. Eu falei, não, eu vou vir. Graças a Deus, saímos daqui de Nova Iguaçu como ele, sendo eleito o mais votado da cidade. 2022 conseguimos, eu vim candidato em 22, foram quase 18 mil votos, também de forma assim muito pé no chão, passando aquilo que nós somos de verdade, até que chegou, isso em paralelo, pertencendo, ou participando, colaborando com alguns cargos do executivo aqui do município, como secretário de segurança. Foi uma honra danada servir aos nossos concidadãos. Inclusive foi uma marca de luta, porque a gente enfrentou uma gestão dentro de uma pandemia, né? Então, aonde eu acreditava que seria difícil você expor uma atividade de segurança pública, aí que eu fui pego no contrapé, né? Foi uma... Verdade. Assim, a gente teve nós tivemos desafios, assim... estrondosos, porque a gente foi o responsável por todo o enfrentamento, o controle da pandemia. E a cidade, ela foi a única do estado do Rio de Janeiro, acima de 500 mil habitantes, que conseguiu reabrir o seu comércio de forma organizada sem sofrer uma judicialização. Então, nós fizemos, para ter um título de informação aqui, um compêndio com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, onde, após esse planejamento apresentado, a gente foi a única cidade. E foi um sucesso, um case de sucesso, sem, evidentemente, impactar no contágio das pessoas. E foi publicizado em todos os cantos do país, inclusive, foi divulgado. Então, isso foi gerando, foi forjando, foi maturando um gestor que eu sempre gostei de ser, até mesmo quando eu iniciei na minha atividade como oficial do Exército, até chegar onde eu estou hoje, tá? Estou como vereador. Foi uma campanha totalmente baseada na busca pelo eleitor opinativo, o eleitor voluntário. E até fazendo aqui uma digressão, eu conversava com algumas pessoas que já estavam muito ambientadas com a política local. Elas disseram assim, Igor, esquece isso. Do jeito que você faz, não cabe aqui em Nova Iguaçu. Mas por que não cabe em Nova Iguaçu? Não, porque aqui a cidade, as pessoas, elas são ou corruptas ou corruptíveis. Inclusive tem até aqui uma pergunta, o que te levou a disputar para o Legislativo, né? O que fez? Não, eu vou me lançar a vereador. E a gente sabe que é um desafio muito grande, a política dentro da região. Então, o que fez essa motivação toda a você? Não, vou me lançar. Então,
Assim que terminou a campanha de 22, né, sempre a gente acaba sendo estimulados por pessoas que acreditaram nas suas palavras. E, Karen, eu sou muito fiel ao meu discurso, sabe? Porque existem pessoas, eu até conversando hoje de manhã, eu lembrei aqui de uma passagem que eu falei com eles. Existem as pessoas que gostam de ser reconhecidas pelo que dizem ser e aquelas pessoas que gostam de ser reconhecidas pelo que são de fato. Então, essa distância se chama caráter. Quanto maior a distância, menor é o caráter. Eu sempre me coloquei à disposição para que as pessoas me reconhecessem por aquilo que eu sou. E quando terminou a campanha de 22, muitas pessoas voltaram a mim e falaram assim, cara, vamos continuar. Poxa, eu nunca tinha engajado na política da forma que eu me engajei. Eu não conhecia esse lado. E quando você consegue morar um pouco na mente e no coração das pessoas, isso alimenta demais. Isso é uma retroalimentação que, por mais que você se encontre, às vezes, debilitado, que é natural. Às vezes a nossa energia cai um pouquinho. Dá uma desmotivada exato, e depois dá uma motivada. Exato. Né? E você recebe, então, foi nesse ponto que eu me lancei. E eu não me lançaria em nenhum outro lugar a não ser aqui em Nova Iguaçu, porque é uma cidade da onde provém toda a história da minha família, tá? Minha família conseguiu prosperar na cidade, conseguiu me dar a educação de fato que hoje eu tenho, e você poder retribuir isso, tá? Primeira oportunidade quando eu retribuí como secretário de segurança, e a segunda agora como legislador, é um prazer danado. Então, além disso, a divindade, né? Deus, né, assim, me deixa toda vez que eu acordo claro que eu jamais poderei distorcer o que foi colocado no meu caminho. Então, eu sempre vou caminhar nessa retidão. E, assim, a gente está falando um pouquinho de campanha, né? Vou vir para cá. Eu estava nas ruas também, porque eu também participei desse momento. Parabéns pela iniciativa. Mas, assim, eu conheci você na campanha. Eu falei, quem é esse moço? Eu nunca ouvi falar. Foi onde... Olha como é importante. A gente vai conhecendo as pessoas. Exato. E é importante uma campanha eleitoral por isso. Claro. Onde eu vi o seu nome depois lá, na relação dos eleitos. Isso. Depois, no começo... Gente, estou fugindo até da pauta. Que ótimo. Isso é bom. Melhor improviso. Só para te contar. Até vou mandar... Um beijo pro meu esposo, meu maridão. Ótimo, que maravilha. E ele falou assim, você vai estar comigo? Puxa vida, eu tenho uma reunião importantíssima, porque eu ia lá. Tô gostando desse cara. Que legal. Poxa vida, isso não tem preço. Assim, eu falei assim, realmente. Eu falei assim, tem desenvolvido um bom trabalho. Obrigado, cara. Obrigado. E a gente analisa todos, né? Porque quem gosta de política acaba avaliando. E é uma prerrogativa do cidadão, né? É poder, fiscalizar aqueles que representam, o né? meu marido é chato. Tô gostando desse cara. Cara, é porque eu tenho uma reunião. Se não ia lá também, aí iriam ser 7 Qual o nome dele? Cosme. Então tem aqui, Cosme, um potencial, poxa... Não, eu falei pra ele, nossa, seria 7 pessoas com ele aqui, meu Deus. Então não daria. Então, voltando à pauta. Obrigado, Cosme, pela consideração. Já dei o recado pra ele, tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Como foi esse processo da campanha? Quais foram os maiores desafios na sua campanha? Ainda é o maior desafio, tá? Porque a gente não mudou o rumo. O maior desafio foi conscientizar. É mostrar para a população que a gente, direta ou indiretamente, acaba alimentando um sistema que oprime as pessoas. Quando você enxerga a política, não só aqui, mas em qualquer lugar, a política eleitoral, onde começa a disputa, né, onde nós temos a permissão de pedir voto, aquela coisa toda, onde as pessoas começam a se antenarem um pouco mais, existe uma distância, um hiato muito grande entre aquilo que poderia ser realizado e aquilo que é de fato. E você conseguir buscar atrelar que é o maior desafio. É mostrar às pessoas assim, cara, acredita, porque quer queira, quer não, vai ter campanha. As pessoas irão continuar a votar ou deixar de votar, e aqueles que, de repente, você tem um desgaste, continuará a se eleger. E, de fato, por mais que seja clichê, mas clichê só existe porque é verdadeiro, o poder está nas mãos de quem
vai votar, não tem jeito. Não vai, você pode se abster a todo momento, mas você não vai mudar. Você pode ignorar a realidade, mas ignorar as consequências de ter ignorado a realidade é impossível, porque ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E nós temos um cenário em Nova Iguaçu, e não é diferente de outros lugares, que a maioria é composta por pessoas que formam opinião, mesmo às vezes você não conseguindo enxergar. E aí está o grande desafio que eu tive e continuo a ter, mas é prazeroso, que é unir essas pessoas. Quanto mais pessoas formadoras de opinião, maior, ou melhor, a gente eleva o grau de consciência e de responsabilidade, de comprometimento, do senso de pertencimento. Eu pertenço a essa possibilidade de colaborar ao ponto de mudar uma realidade. Porque a responsabilidade está na gente que forma opinião. Porque aqueles que não tiveram a oportunidade ou de se intelectualizar ou de aprenderem alguma coisa, a gente tem que ter uma noção que tem que ser menos exigido. Aí acaba pesando mais para a gente. Mas é um peso que nós buscamos para isso. É a mesma coisa você reclamar da lama se você pediu chuva. Se você se especializou, você tem uma clara evidência muito mais panorâmica que te obriga, a minha opinião, te obriga a não ser mais uma boa enfermeira, um bom militar, um bom médico, uma boa dona de casa. Tem que ser bom cidadão, boa cidadã, que é o que a gente precisa. Resgatar valores, resgatar princípios. E tem um pensamento, Karen, que eu realmente, de coração, eu levo para cada cantinho que eu faço hoje na política, que a grandeza de uma cidade, ela é totalmente proporcional ao tamanho da virtude do cidadão que a compõe. Então, se a gente não tornar os nossos cidadãos virtuosos, a gente vai se perder no meio do caminho, né? E já estamos perdidos. A gente perdeu aqueles princípios que construíram a nossa civilização, sabe? A gente abnega daquilo que formou o nosso caráter, às vezes, por questões ou da correria ou da desmotivação. Você liga uma televisão, assiste o jornal, você pega o teu telefone, que nossa vida hoje está sintetizada no telefone, você vê as matérias, ainda mais quem gosta de política, você vê a questão de segurança, de saúde. A todo momento você consome o quê? O ser humano não presta, o ser humano é corrupto, o ser humano é traficante, o ser humano é estuprador, o ser humano é isso e aquilo. Ou seja, tudo que a gente consome faz a gente descredibilizar o ser humano. Se já é difícil você mudar a cidade, o estado, a união, a nação, acreditando, imagine você querer mudar sem acreditar. Então eu acredito no ser humano. Independente de você enxergar a pessoa e falar assim, aquela pessoa infelizmente está perdida, mas eu acredito. Então o desafio é esse. Ele é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é prazeroso, que quando você conquista a pessoa ali, você não está conquistando pelo que você tem de bens ou valores materiais. Você conquista pelo seu propósito. E quem tem propósito, cara, não vende e ninguém vai se desvencilhar disso. Realmente, um dos maiores desafios. Eu sempre costumo dizer que eu não vou negar que eu sou da época da matéria na escola de SPB. Não sei se foi do seu tempo. A minha geração acho que foi a última. Eu sou mais velha que você. A minha geração foi a última. Moral e cívica, né? Morais e cívicas, é isso. Isso, porque assim, você conseguir aprender um pouquinho sobre política. Isso já não se fala mais na escola. Depois eu quero bem tocar no assunto daquela eu até imagino já. Quero saber depois. Então, assim, hoje o que falta mesmo, por isso que é um objetivo do Pod Mulher, é justamente levar um pouquinho de informação, de uma linguagem que não seja uma linguagem técnica, para que as pessoas que possam assistir compreendam quem são as pessoas, como funciona, quais são os nossos problemas, os desafios. Então, assim, isso é um processo educacional. Total. Porque eu sou enfermeira, mas também sou professora. Olha, já começa a criar ações educativas. E não deixa, né? Aqui é uma ação educativa que a gente está fazendo nesse momento. Com toda certeza. Então, eu quero saber... você assumiu o seu mandato agora em janeiro, né? Sim. E quais foram as suas principais ações nesses primeiros 5 meses de mandato? Ótimo. Bom, eu sempre deixo claro que eu sou previsível,
né? Porque eu deixo claro aquilo que eu vou fazer. E tudo que eu faço, ele segue legalidades. Isso, às vezes, destoa até pela percepção de alguns. Mas você está fazendo isso, pessoal? Mas isso é o que deve ser feito, né? A função, a competência de um legislador, seja municipal, estadual ou federal, é propor boas proposituras, é assessorar com elas o executivo, independente do lado que você assume, se é mais favorável ou menos favorável, independente, como é o meu caso, tá? É você fiscalizar, porque nós somos constitucionalmente, nós recebemos constitucionalmente uma atribuição que eu acho que é a mais importante, que é o agente fiscalizador do executivo, agente externo. Tá? E, acima de tudo, você também fazer com que as leis sejam cumpridas. Então, todo o torque do meu mandato é baseado em cima disso. Eu não venci a campanha, Karen, não que isso seja menos importante, né, para alguns, certamente, mas eu não venci em cima do básico. Eu acho que a gente merece muito mais. A gente vive tempos onde as informações são ágeis, não é aquela coisa efêmera, não é aquela coisa... Já está dentro de todos nós, né? A gente consegue ter acesso. Então, você viver no básico é muito ruim. Então, sempre desde o início do meu primeiro dia do mandato, eu propus aquilo que pudesse fazer as pessoas pensarem fora da caixa. Pessoas incluindo a própria Câmara, o próprio Executivo. Infelizmente, isso às vezes é visto de uma forma conflituosa, de você gerar ruídos, mas não é. É você fazer o que é o certo, o que é o justo, o que é digno. E a verdade, ela se sustenta por si só, né? Então, o meu maior foco é esse. É você mostrar para a sociedade que dá para ser algo diferente da política. É você ressignificar a política, um ambiente tão demonizado, um ambiente que cada vez mais afasta as pessoas de bem. Então, mesclando esses primeiros, vamos dizer, 100 dias, 130 dias, se eu não me engano, 180 dias, né, completos de mandato, eu não vou mudar a minha rota. Tá? Minha rota vai ser sempre propor. Eu faço, evidentemente, indicações legislativas parlamentares, respeitando as demandas que as pessoas nos fazem, né, para o gabinete, sobre qualquer tipo de reparo, de conservação, mas eu sempre deixo muito claro que isso é competência do Executivo. Nós, legisladores, não temos competência de construir nada, de reformar nada. Não, a gente pode sugerir, assessorar. Isso é perfeito, isso é um papel também, mas isso não vai mudar a sociedade. Né? Se você asfaltar uma rua hoje, provavelmente com a qualidade horrorosa que o asfalto recebido, né, entregue, daqui a 6 meses o ano vai ter que ter de novo. Então a política sobre aquele tipo de ato, ela acaba sendo eterna e você não foge daquilo. Então o que eu sempre ouço, não, tem a política de entrega, mas o que você entrega que vá mudar o rumo da sociedade a médio e longo prazo? Eu não enxergo. Então, meu foco sempre é isso, é aquilo que vai impactar positivamente, que vai mudar gerações, que vai deixar um legado, e é basicamente isso. Nós vimos que você está muito focado, e bem focado com a questão, e a sua pauta principal é segurança pública, até mesmo porque é a sua formação. A gente observa como morador de Nova Iguaçu, crimes que estão acontecendo que já passaram aí do controle. Perfeito. E o que você pensa em relação à questão da segurança pública no nosso município? Segurança pública não é feita apenas, ou melhor, você não enxerga a segurança pública apenas com indicadores. Segurança pública é indicadores e percepção. Às vezes você pode ver na televisão, mas o roubo de carro, de veículos diminuiu, o furto de veículos diminuiu, mas a percepção é totalmente antagônica a isso. E aí você não consegue ter a sensação de segurança. Porque hoje a gente vive um estado de coisas, de insegurança tamanha, Karen, que a única certeza que a gente acaba tendo é que a gente vai sair para a rua e vai ser assaltado, que a gente vai perder nosso patrimônio. Não, e
a gente percebe isso, inclusive, na saúde. Porque as pessoas elas estão adoecendo mentalmente, tendo aí crises, crises de pânico relacionada muito à questão da falta da segurança. Exato. Já está gerando esse impacto muito grande. Então não é só a segurança pública, mas a gente sabe que precisa resolver o problema da segurança. Nosso município hoje, em diversos bairros, ele é lidado com milícias. E assim vai. Então a gente quer entender... principalmente o microempreendedor local, ele necessariamente fica refém. Sim. Então, você, como uma pessoa formada em segurança pública, o que pode trazer isso para a gente? Não existem soluções fáceis para problemas complexos, tá? Por mais que a gente anseia uma solução de imediato, mas assim, se a gente parar para ver friamente, a segurança pública ela tem 3 formas, a meu entender, de uma possível solução. Solução seria eu vender aqui um engodo para poder atrair apoiador. Tá? Uma possível solução, se aproximar de algo crível, razoável. Primeiro, é você mudar a legislação. E quem tem competência para legislar sobre matéria penal, execução penal, é a União, é o Congresso Nacional, tá? E há de se convir que as nossas leis, a nossa legislação, ela é totalmente leniente, sabe? É uma legislação que promove a impunidade, e isso é uma guerra muito grande. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais entender e cobrar, né? Segunda parte desse tripé é a questão educacional. Porque quanto mais você aumentar a expectativa de prosperidade de um jovem, você diminui a atração que o crime exerce sobre ele. Tá? E evidentemente que segurança pública você resolve fechando a torneirinha na educação. Só que isso é um problema que você resolve em uma geração. Ou seja, 20 anos. Tu não vai resolver da noite para o dia. E a terceira parte que fecha o tripé é a segurança na ponta. É você valorizar todas as forças policiais, é você entender que o município, sim, é responsável, corresponsável por prover segurança pública, é você aparelhar, investir na segurança pública com armamentos, com viaturas, como o governo do estado está fazendo já de alguns anos para cá, inclusive renovou agora a frota de veículos. Então, isso é um conjunto, tá? Inteligência, tecnologia, é você pensar de forma muito mais ampla. E a gente tem um problema muito sério, tá, no município, que é a questão do entendimento da onde entra o município na segurança, contra a insegurança ou na segurança pública, tá? O município, cara, ele é o primeiro garantidor dos direitos e deveres fundamentais. É aqui que as coisas acontecem. Quando você fala desde sempre à população, não, segurança pública é dever do Estado. Dever do Estado. Só que aí tá, olha o erro de interpretação. Quando você fala dever do Estado, não é o Estado do Rio de Janeiro, não é o Estado de São Paulo, não é o Estado... É o Estado federativo, é o Estado União, é o Estado que compreende todos os entes federados. Estado, União, Estado e município. É o e-município. E-município. Então, esse Estado aí é com E maiúsculo. Então, é uma questão de interpretação. E por questões de preferência também, e não colocar o seu na reta, o que muitos fazem? Ah, não, vamos terceirizar a segurança pública, que é mais fácil politicamente para a gente não cai em desgaste, e vamos deixar aqui o município como um grande e eterno zelador. Zelador. Hoje, por exemplo, o PROEIS, que nós temos na cidade, que é um programa de integração de segurança pública, tá? Que o município ele paga os policiais militares na sua hora de folga. Tá? Esses carrinhos brancos e laranjas têm polícia militar e tal, PROEIS. Isso foi um projeto que eu trouxe em 2020, assinado por mim. Se eu não me engano, hoje tem quase 200 policiais por dia. Só para você ter uma noção, o 20º Batalhão, que provém segurança ostensiva na nossa cidade, em Lopes e Mesquita, em Nova Iguaçu, por dia, o 20º dispõe de algo em torno de 97 policiais, quase 100 policiais ali, um pouquinho mais de acordo com o efetivo que estão recebendo agora, um pouquinho mais, tá? Mas vamos colocar aqui 100. O PROEIS coloca quase 200 por dia, tá? Você tem a incipiente guarda municipal,
que eu tive o prazer de tirar do papel e fazer com que as gestões futuras pudessem formá-las como formaram agora a última turma, a terceira turma. Você tem um conjunto hoje de agentes da segurança pública que poderia, com toda a convicção, trazer um resultado melhor. Que política pública é efetividade. Você tem a eficácia, a eficiência e a efetividade. Eficácia é o quê? Doutora Karen, enfermeira, ela é eficaz? Sim, ela é formada, ela tem o diploma, ela trabalha, ela é eficaz. Ela é eficiente? Não sei, vamos ver o resultado ali. Eficiente o quê? Você fazer muito mais com o que você tem. É fazer o seu melhor com o que você tem. E a efetividade é um conjunto das duas, é o resultado das duas. Então você jamais terá efetividade se você não for eficiente. E nós precisamos de políticas de resultado, porque senão fica só um discurso. Por que você não tem um trabalho hoje de abordagem mais intensa na cidade? Como é que você vai detectar um possível meliante se você não aborda? Ah, mas eu tenho viaturas baseadas. Pô, baseamento não adianta de nada. Ainda mais aqueles baseamentos que são sempre nos mesmos lugares. Aqui realmente não vai ter assalto. Mas se você atravessar a esquina ali, você vai ter um assalto acontecendo ali. E a percepção, como eu te falei, fica. A subnotificação, ela é terrível. Porque você toma uma revolvada, perde o celular e você As pessoas já estão achando isso tão comum. Infelizmente. E não vale a pena. Até mesmo quando busca para poder... Muitos não conseguem, porque hoje em dia você tem que fazer online ali. Online, mas de acordo com o perfil da nossa população, muitos não têm acesso à internet, não tem... Então, aí vai pessoalmente dentro de uma delegacia para poder... Infelizmente é maltratado às vezes. Exatamente. Tá? Porque quem é que gosta de ir para delegacia? É um ciclo de problemas. Quem é que gosta de ir para delegacia? Você vai para delegacia como réu, como vítima, como testemunha. Cara, você não gosta, você não quer estar ali. Aí quando você chega como vítima, você ainda tua ocorrência é bicada, vai para a internet, não sei o quê. Então, é um problema, tá? Que acaba afastando as pessoas que sofrem, de fato, com a insegurança do Estado. A gente já tem uma dificuldade de implantar na cabeça da população que não existe e jamais existirá um agente do Estado com poder coercitivo legítimo para para te oferecer uma garantia ad eterno, a todo momento. Não existe isso. A cada momento você vai se encontrar vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela acaba diminuindo a partir do momento que você Estado, você município, você consegue conversar, dialogar, se expressar para a sociedade de forma seguinte: nós estamos combatendo o crime, aquilo que nos compete. Nós temos uma guarda municipal hoje que infelizmente é para abrir e fechar praça. E você não tem mais inseguranças jurídicas. Está tudo muito bem disseminado na legislação infraconstitucional, constitucional, nas normativas, nos entendimentos pacificados inclusive pelo STF. A guarda pode quase tudo, respeitando a sua esfera de atuação, mas pode tudo. Então ela é um acessório importante, ela é um complemento das demais forças de segurança. Eu briguei muito aqui, tem um projeto autorizativo meu para poder transformar a guarda em polícia municipal, onde já acontece em algumas cidades, não só aqui no Rio, como Araruama, como outros lugares, mas pelos demais entes federados dos outros estados, os demais estados, os municípios dos outros estados, mas não é só por uma questão de vaidade. Porque às vezes tem aquela rinchazinha, não, mas a polícia militar não quer que seja a polícia municipal, mas é para fazer com que a sociedade entenda que o município, o policiamento ostensivo permitido, você começa a mudar a cultura da pessoa. Não, é polícia. É polícia. Não é só a polícia do Estado, é a polícia do município. Porque, para pensar, se você for assaltado, né? Bem hipotético, assaltado na Rui Barbosa, olha para um lado, olha para o outro, para frente e para trás, e você só avista um agente da Guarda Municipal, você não vai pedir socorro a ele? Agora, você não preferiria que ele estivesse armado, treinado, em condições de repelir a injusta agressão atual ou iminente dele e de terceiros?
Você não gostaria que ele estivesse bem equipado, instruído, para que ele pudesse ampliar? Claro que você preferiria. Mas você encontra uma resistência abissal. Mas isso é resistência das próprias organizações. Sim, principalmente de quem tem a caneta na mão poder dar andamento. Ah, mesma coisa, pô, Karen, eu vou participar do podcast com você, pô, legal, vou participar, mas nunca participo. Caramba, vamos aproveitar um momento onde a população está ao encontro dessas, não digo inovações, mas estão assim, sedentes por resultados, por informações. Vamos dialogar. Olha, claro que quando eu falo que armar a guarda, não é da noite para o dia você vai colocar uma arma na mão de um guarda municipal. Não. Existe um processo moroso, inclusive. É importante falar, existe um treinamento também, né? Você passa por avaliação psicotécnica, você é homologado pela Polícia Federal, a instituição recebe autorização para ser armada e depois a seleção daqueles que querem participarem de agentes armados é selecionado pelo gestor da instituição, da corporação, para participarem da avaliação individual. Não é porque a instituição recebeu autonomia ou a autorização para ser armada que você vai armar a instituição. Passa por uma avaliação em critérios individuais. Então, é um processo de 4, 5 meses, no mínimo, para você conseguir armar um guarda. Agora, se você não se comunicar, a percepção negativa aumenta e a insegurança vai a reboque. Você tem um efetivo hoje de menos de 100 homens, 100 guardas municipais, que se trabalhar no turno que é previsto no edital, que eles fizeram concurso, poxa, não dá 30 guardas por dia, aproximadamente. Muitos, inclusive, estão por desestímulos indo para outros concursos. Então, tu tem que criar um ambiente favorável para que você possa favorecer, principalmente, como você disse aqui, um ambiente empreendedor. Porque, não sei se você sabe, mas a cada 1% de aumento na criminalidade, cai em torno de 0,3% o PIB local. Isso é uma informação, inclusive, da própria ONU, que faz esse estudo. Então, assim, isso é real. Tu chega em cantos, tu chega em lugares que o comércio não aguenta. Aqui na Praça da Liberdade, um amigo meu, comerciante, uma loja lindíssima de jeans, cara, eu vou fechar porque não aguento mais cracudo aqui. Afasta. Aí eu pergunto para vocês, qual é uma ação em conjunto da segurança pública do município? Karen, são críticas construtivas, porque se a gente não realizar críticas construtivas, eu não vou estar exercendo meu papel. Sem dúvida. Eu não vivo financeiramente da política. Eu amo fazer o que eu faço porque eu acredito no potencial da mudança. Então, se você não colocar o dedo na ferida, não transparecer aquilo que de fato é a realidade, a gente mora na Suíça? Então, extingue-se a pasta da segurança e acabou, não tem. Então a gente precisa realmente se desdobrar um pouco mais, ser criativos. Eu criei aqui na época da secretaria, só para poder pincelar, que eu acho que isso é importante também, o programa chamado Iguaçu Mais Seguro. Inclusive fiz um projeto, protocolei, conversei e espero ser atendido pelo prefeito para que a gente possa estudar isso de forma a todos ganharem. Como que funciona o Iguaçu Mais Seguro? Fala para mim. Tecnologia. Hoje é tudo, tá? Hoje você tem praticamente todos os logradouros com câmeras voltadas para os próprios logradouros. Seja no seu prédio empresarial, seja na sua casa, seja no comércio. Você tem câmeras de vigilância. Câmeras privadas. Aí eu pergunto para você, Karen, eu sou município, esse aqui é a Polícia Civil, esse aqui é a Polícia Militar. Você se sentiria à vontade em ceder as suas imagens sem nenhum custo para você, para integrá-la ao centro de comando, tanto da PM, assim como da Polícia Civil, para a gente conseguir ter uma otimização de tempo, uma racionalização de mão de obra, para evitar, para prevenir um crime?
Gente, a tecnologia está aí para isso. Você né? fala assim, claro. Utilizar a tecnologia. Claro que você ia ceder sem custo. Na época do dinossauro? Exato. Então, Iguaçu Mais Seguro faz isso. A integração de câmeras privadas num centro de monitoramento, onde você tem acesso direto, simultâneo, direto ali com a Força de Segurança, com as 3 titularidades da Polícia Civil, sobre a ótica da investigação, se acontece um crime, seja ele assalto, um roubo, um furto, até o pior crime deles, um homicídio, a polícia não precisa mandar um inspetor investigador chegar lá com uma intimação, o fulano de tal, eu quero aqui as imagens. O cara às vezes com medo, não. Isso evita, porque as imagens já estão direto, o cara consegue ver. Geralmente querem as imagens das casas, né? Ninguém vai ceder. Então, enfim, tudo isso favorece. Agora, esperar ter receita, orçamento, não, gente, vamos chamar a iniciativa privada para o jogo. Todo mundo quer cooperar para aquilo que favorece a convivência, que melhora a convivência. Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer as mesmas... vai aumentar o ambiente da mediocridade, nem quente nem frio, morno. Vamos sempre estar fazendo isso. Então a gente precisa inovar. É isso aí. E tem uma coisa também que é importante a gente estar falando aqui sobre a relação dos seus pares, né? Na Câmara dos Vereadores. A gente sabe que os projetos de lei, eles necessariamente precisam ter uma certa integração entre o grupo, entre as pessoas, né, que fazem parte Sim. do legislativo, senão a gente não consegue, muitas das vezes, fazer uma aprovação daquilo que a gente propõe. Então, eu queria saber como é que está essa relação, tanto dos demais legislativos, quanto também com o executivo. Como é que está essa situação aí? Não, você está correta, né? A gente tem que ter um bom trânsito para que os nossos projetos sejam pautados, né? E eu tenho, assim, um relacionamento muito bom com o presidente da Câmara, que é o vereador Márcio Guerreiro. Ele sempre busca, de forma imparcial, administrar ali a instituição. Os demais vereadores também... colocam sobre o nosso relacionamento um respeito muito grande, tá? Então, eu não tenho problema nenhum com nenhum dos vereadores da casa, tá? O que acontece às vezes com o executivo, né, como aconteceu 2 projetos aprovados na Câmara por unanimidade, é vetar. E o veto faz parte do jogo, tá? A única coisa que para desespero de alguns, que eu estudo muito e eu tenho uma assessoria muito técnica, porque como eu trabalho e eu sei que eu vou encontrar dificuldades no meio do caminho, tá? Eu busco priorizar... Embasamento. Eu tenho observado. Exato, eu busco tudo isso. Embasado. Eu busco a tecnicidade acima de tudo, tá? E aí eu brigo. Aí você tem aquela força para poder brigar e provar. Não que eu seja refém das minhas convicções, porque se você me provar, Igor, por A mais B que você está errado, eu vou ser o primeiro a dizer, me desculpa, eu estou errado. Tá? Mas se eu não for provado disso, eu vou até o final e vou, de uma forma ou outra, mostrar que você está errado. Se eu não tiver o poder de mudar a sua opinião, como às vezes eu não tenho o poder de mudar a opinião e a decisão do executivo, a população vai fazer. Eu vou expor. Tá? Isso é fato, não é omitido para ninguém, tá? Polêmicas, polarizações não devem paralisar política pública. Exatamente. Não devem paralisar, tá? Então eu vou continuar. Eu tenho mais de toda semana eu apresento 3 projetos de leis em toda a sua extensão, principalmente leis ordinárias, tá? Mas de relevância. E eu converso muito com o presidente da casa para que a gente possa cada vez mais colocar para debate que aquela casa ali, cara, é uma casa que deveria, ou deverá, ou deve, nos unir pela divergência. Então, se não houver debate, se não houver discussão, o que adianta você falar? Assim, ali é para falar. Eu não tenho a experiência que você tem, né, dentro da política, mas é muito importante você ter pessoas que pensam diferente, porque aí se constrói. Claro. Porque se está todo mundo fazendo
sim, alguma coisa tem errado, porque o cenário, a gente vive o cenário. E tá todo mundo fazendo sim. Exato. Então, alguma coisa tem. É destrutivo. E olha demais. que eu não tenho essa experiência, mas a gente observa. Então, assim, quando você abre para debate algum tema que todos estão dando sim, isso já começa a mostrar que realmente precisa ter. Por quê? Porque vai forçar a população também cobrar dos nossos representantes. Perfeito. Porque é importante a participação popular. Então, por isso da importância de ter uma pessoa também falando, porque não é possível, se está todo mundo dizendo, pô, será que só eu que sou louca? Né? Então, a gente precisa dizer sobre isso, que uma Câmara que todos dizem sim, amém, e a gente vê os problemas que a gente vivencia... Aí vira cartório da prefeitura. Exatamente. Só carimbo que vem. Então, a outra coisa também que eu reparo é que a gente sabe que uma das funções do nosso legislativo, na Câmara dos Vereadores, é a fiscalização. E a gente sabe que existe um problema grave em relação à escola terminando em horário fora do que deveria, dentro de uma região onde a gente tem uma instituição. A escola entra às 7, sai às 9, mas como assim? E isso já foi pontuado diversas vezes. Criança tem que estar na escola, criança não tem que estar saindo 9 horas da manhã para fazer o quê? Exatamente. Né? Se tem gente ali, se tem professor, por que não está dentro da escola? Perfeito. Então, a importância do nosso, e já estou jogando para o seu colo. Perfeito. Já estou cobrando aqui de você, ao vivo. É isso. Eu fiz, inclusive, a gente trabalha muito, eu acredito muito, cara, que a gente deve legislar sobre a concepção da base popular, tá? Porque você gera uma integração muito grande. Quando você legisla da sua própria cabeça, assim, sem ter essa conexão, você destoa da realidade. Então a gente tem, por exemplo, um canal de denúncias. Porque quando a população vem até a gente, poxa, a população está se inteirando, ela está demandando um sofrimento, ou seja lá o que for, para que você possa atuar. E aí você começa a construir os seus caminhos para que você possa chegar e entregar, dar uma devolutiva a ela. Você falou de uma escola em relação à questão do horário, né? Um exemplo. Nós fizemos uma fiscalização numa creche, uma creche recém entregue pelo município, novinha, bonitinha pra caramba, mas com alguns defeitos operacionais. E aí esses defeitos operacionais, por exemplo, como uma falta de efetivo do corpo docente. Profissionais também que chamam de... não são auxiliares, são agentes de inclusão, né? Tem outros também que ajudam ali os professores na parte de para as crianças atípicas? Não só atípicas, não, mas também, porque assim, tem que ter, né? Esse a gente sabe que Exato. Aí você tem, por exemplo, acho que nós aprovamos também lá uma contratação para 500 agentes de inclusão, só que eu estou começando a me inteirar mais, mas o salário é tão pífio que desestimula, aí nunca completa. Então, enfim, são coisas que se você for abraçar tudo, você não consegue apertar. Quem abraça muito, aperta pouco. É verdade. Então, por isso a importância de ter uma Câmara que possa fazer com que eles entendam a necessidade de se fiscalizar. Isso, cara, isso não é, mais uma vez, não é para gerar conflitos, é para assessorar. Eu discuto não, que ela não tem idade para isso ainda, né? Mas eu brigo com a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha filha, para que ela possa ter uma educação decente, para que ela possa discernir o que é certo e o que é errado. Como é que eu não vou brigar, às vezes, brigar que eu falo, não é pessoalidade, não. Como é que eu não vou brigar por uma causa com um prefeito, seja quem for, com outro? Gente, pelo amor de Deus, então está no lugar errado. A gente perde aquela noção empática, aquela noção de compaixão com um propósito e vira, sei lá o quê, tudo menos uma representatividade. Você perde a legitimidade para ser aquilo que você tomou posse. Então, eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre o projeto de lei, que assim, eu fiquei encantada. Eu sempre falei sobre educação financeira. Sempre falei como é importante a educação financeira. Lá em casa, com
Com a minha filha, meu marido já começa a ensinar, ela tem o cartão e tem lá o controle das suas despesas. Então, assim, como isso é importante? A gente já ensina... Com certeza. Só que as pessoas não ensinam porque nem eles têm essa educação. Então, a importância disso ter isso dentro das escolas. E, infelizmente, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste quando teve esse veto. E ontem foi a votação do veto e mantiveram o veto do prefeito justamente por seguir a base, né? Eles seguiram a base. Só teve meu voto contra, claro. Na realidade, eu acredito que um local também que a gente não tem aula, né, dentro do seu horário, não vai ter mais uma inserção de algum... Não vai, né? Se sai às 9 da manhã, pega sai às 9, vai ter mais algo que vai gerar praticamente uma despesa, né? Porque só se pensa em despesa. Exato. Problemas momentâneos. Exato. Então, assim, eu quero saber o que a gente pode esperar dos próximos meses do Igor Porto. Então, cara, assim, só para falar desse veto rápido, né, esse projeto, você sabe que, 8 a cada 10 famílias são endividadas, são dados da Confederação Nacional do Comércio, né, recente. E esses endividamentos não estão correlacionados a desemprego, a falta de oportunidade. Via de regra, eles estão correlacionados a não saberem lidar com o dinheiro que ganham. Você tem um ensino padrão, né, um ensino curricular, onde você fala de diversas matérias que muitas dessas não serão utilizadas por você no seu futuro, mas todo mundo vai ter que lidar com dinheiro. Você tem uma carência de se montar um orçamento familiar. Qual é a diferença entre o desejo e a necessidade? Então, quando a gente criou esse projeto autorizativo, porque nós não temos competência, tá, para determinar, obrigar o executivo a fazê-lo, porque isso seria uma usurpação de competências, isso estaria invadindo a competência, tá? Então nós fizemos um projeto autorizativo. Poderá fazer, poderá acontecer, tá? Inclusive eu também ganhei o veto dizendo que eu fui inconstitucional nesse... Um veto atécnico totalmente errado. Mas, enfim, a gente não parte de 1.0 na vida. Tem muita gente que já arranca lá na frente e outros tantos que arrancam lá atrás. Esse projeto ele visa igualar as oportunidades e administrar as desigualdades. Porque você não vai resolver desigualdade, você vai administrar. Tá? Acontece que a cada vez que passa, hoje, as desigualdades estão aumentando mais para baixo. Se estivesse aumentando para cima, estaria ótimo. É a mesma coisa, você hoje ganha R$1, eu ganho 2. Então eu sou mais rico do que você. Mas se amanhã você receber 100% de aumento e eu também, você passar a ganhar 2 e eu passar a ganhar 4, a desigualdade vai aumentar, não vai? Era 1 para 2, agora é 2 para 4. Eu fiquei mais rico e você ficou mais rica. Mesmo a desigualdade estando aumentando. Acontece hoje que está achatando. As pessoas estão ficando mais pobres. E quando você tira a oportunidade delas entenderem o que é um juros composto, quando você se endivida, quando você abre carnê, quando você faz tantas coisas, quando você entra no cartão de crédito, você entender isso, você se proteger. E você tira isso, por qual motivo? Se é um projeto onde nós respeitamos a legalidade, a Constituição, tá? Onde, por exemplo, a educação financeira ela já faz parte da Base Nacional Curricular Comum. É um tema transversal a matérias como matemática, por exemplo. Tema transversal. Você pode suplementar a legislação federal. Você segue a LDB. Eu não criei uma disciplina que não posso, só a União pode fazer isso. Então, é um tema que poderia ser dado, ou melhor, só poderia acontecer de forma extracurricular, contraturno. Ah, mas vai aumentar a despesa. Mas despesa, se no próprio projeto você colocou, eu coloquei ali,
que poderia aproveitar... Na própria grade curricular, né? Não, e a administração atual. Olha, quantos economistas, de repente, existe na Secretaria Municipal de Finanças que poderia realizar palestras, fazendo convênios com organização não governamental, terceiro setor, sem fins lucrativos, com faculdades. Se eu sair daqui agora e conversar com a coordenadoria da Unig lá, sei lá, do curso de matemática, fazer um projeto de do curso de economia, talvez, dando uma palestra, segurando, retendo as crianças nas escolas e aprendendo aquilo que será de fato mais útil, às vezes, do que outra. Sabe? É você se fechar na mediocridade. Vamos fazer só o básico, que o básico me reelege. Então, eu não tenho preocupação nenhuma, já respondendo a segunda pergunta, como que podem esperar do Igor? Assim, a população pode esperar de mim exatamente aquilo que ela conta ou espera de mim, tá? Que é coragem de fato. Eu não vou me esconder ou esconder atrocidades ou irregularidades. Eu vou expor para que o povo faça juízo de valor. Eu não tenho nenhuma sede a poder, porque tudo que eu conquistei foi fora dele. Eu sou oficial do Exército desde meus 19 anos, então já assumi postos de poder, de comandamento, de liderança. Então, essa vaidade não me pega mais. Agora, desculpa que me dê licença poética, mas o tesão que eu tenho é de realizar. Eu só tenho uma convicção que, para realizar, a gente precisa unir as pessoas formadoras de opinião. A gente precisa se engajar no tal ponto que, se não for isso, essa virada de chave, a gente está, assim, assinando um convênio com o nosso padecimento. Nós estamos claramente aceitando uma realidade a médio prazo que não vai ter mais como revertê-la. Nova Iguaçu é uma cidade pujante. Uhum. Caramba, sabe, você fazer até hoje o básico, às vezes não é. Então, assim, contem comigo, de fato, Karen, para qualquer coisa, para qualquer tipo de situação. Eu jamais irei intervir naquilo que eu não tenha conhecimento. Eu jamais irei fazer palanque político daquilo que eu não tenha conhecimento. Certo é o certo, errado é o errado, e ponto final. Política, para mim, não é senão o duro cumprimento do dever de bem servir. Os meus valores, o meu caráter, jamais será usado para chantagens ou benefícios que não sejam coletivo. Tá? Eu não vendo propósito. Olha, então, nós já estamos no fim desse bate-papo, que foi um bate-papo muito esclarecedor. Gente, aprendi muita coisa, hein? Que bom. Se eu aprendi, vocês também vão aprender. Assistir completo e vão aprender também. E eu quero que você diga como as pessoas, os moradores da região, podem estar entrando em contato com você ou indo diretamente no seu gabinete. Quais são os contatos que você disponibiliza? Que bom. Então, o gabinete não é meu, é nosso, né? Então, ali é o gabinete 302. A Câmara tem sessão toda terça e quarta-feira, sessão ordinária, tá? Será um prazer recebê-los. Claro que a gente sempre tenta, se for uma coisa assim mais demorada, marcar, porque às vezes as pessoas vão, enfim, e eu gosto de receber, independente do assunto, até para dizer às vezes não posso fazer, mas atenção, de certa forma, eu sempre darei, né? Que eu me coloco sempre no lugar da pessoa. Tem a rede social, que eu gosto de trabalhar bastante, que é um ambiente mais democrático ainda, né? É um ambiente mais democrático que a gente pode expor as nossas ideias, falar os nossos assuntos que a gente gosta, enfim, conversar, dialogar com as pessoas, que é Igor Porto RJ, só colocar Igor Porto, aparecer um cara feio lá de terno, que sou eu.
E lá tem canal de denúncia, as pessoas podem denunciar o que for, qualquer seara pública. Por mais que eu tenha esse viés ligado à segurança, mas a segurança pública é transversal às outras searas, não funciona se não tiver esse link. Então eu gosto, eu vou dar atenção. Então ali mesmo já consegue fazer... Tudo. Igor Porto, RJ... E vai estar lá, tá? E eu tenho uma assessoria toda, uma equipe maravilhosa, que é uma família, não é grupo, eu chamo de família, que também tem coração aberto para poder receber e instruir. Que às vezes o que as pessoas precisam é orientação. Ninguém quer ser enganado, ludibriado, é só ser orientado. E aí ela faz o juízo de valor e vamos que vamos. Olha, muito obrigada, Igor Porto, pela sua presença, por esse tempo disponibilizado aqui com a gente no Pode Mulher. E não deixe de seguir o nosso canal. Clica lá, segue, compartilha, aperte o sininho e vamos embora. Vamos ajudar a multiplicar informações, porque informações torna-se uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de me expor aqui, de vocês levarem para a cidade o Igor Porto, um pouquinho do Igor Porto. Estou à disposição e gratidão mesmo, tá? Gratidão de coração. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho aqui, que eu acho importante ter uma mulher à frente de um assunto que às vezes é tão... E eu quero também deixar... Olha, se eu esquecer, ela vai ficar muito aborrecida. Um beijo grande pra Rosilene. Rose, poxa, a Rose manda um beijinho, um abraço pra ela. Rose é minha rainha, guerreira demais, guerreira demais. Beijo, Rose. Beijão. Então, muito obrigada. Fechou?